Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, terceira campus já. Eu sou a Naia de Rocha, eu sou gerente de projetos de tecnologias avançadas na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás. Aqui comigo está o Vilmar Simeon, que ele é o fundador e diretor da OSC Programando o Futuro. Seja bem-vindo, Vilmar. Obrigado, Naide. Obrigado a todo mundo que nos assiste aqui. Emoção imensa. Que bom. Naide, só Hoje, antes de começar, como não é a sua primeira campus, já é a terceira, você sabe como é que começa toda a palestra, né? Como é que começa? dá o grito aí, Vamos ué. fazer o grito. Então vamos, no 3. Vamos Um, dois, lá. três e. Uou! Uou! É De isso casa aí, é mais muito bom, emocionante Vilmar. um pouco. Hoje nós vamos falar de temas bastante atuais, que é a sustentabilidade, a economia circular e também como a economia circular ela pode ser utilizada como ferramenta para se tornar possível fazer uma qualificação inclusiva. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o ODS, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2015, as Nações Unidas, elas propuseram um pacto global entre seus membros. Então, eles juntaram governo, sociedade civil e outros parceiros. Então, eles criaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que passaram a fazer parte da nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável, conhecido como Agenda 2030. Nesses ODS, nós vemos a preocupação conosco, que somos pessoas, com o meio ambiente que nós vivemos, com a forma que nos relacionamos com esse meio ambiente e também com todo o processo econômico que nos envolve nessa sociedade. Esses objetivos sustentáveis, eles refletem sobre diversos assuntos. A gente pode falar da mudança climática, empoderamento feminino, igualdade de gênero, promover industrialização inclusiva, fomento à inovação, energia limpa, promover também a educação de qualidade, a desigualdade social, nós precisamos reduzi-la, precisamos nos preocupar também com saneamento e água potável, entre outros objetivos. Eles são muito importantes em tudo que nós temos feito hoje em dia. Porque o último dos objetivos, quando falamos deles, é exatamente preocupar que possamos promover sociedades pacifistas. Então, eles terminam esses objetivos preocupando com a revitalização dessa parceria global para o desenvolvimento sustentável. Dentro desses indicadores, eu quero enfatizar aqui 4 deles. O objetivo 8, que fala do trabalho decente e do crescimento econômico. O objetivo 9, que fala da indústria, inovação e infraestrutura. O objetivo 12, que fala do consumo e da produção responsáveis. E do objetivo 14, que vem falar da vida na água. E eu quero agora pedir que o Vilmar nos explique um pouco como o seu trabalho vem contribuindo para atender a esses objetivos que eu citei, porque esses 4 objetivos que eu citei têm muito a ver com o trabalho que ele desenvolve. Legal, Nádia. Muito obrigado. Eu acho que a gente está em tanta sintonia que nós não combinamos quais objetivos você iria falar, e é exatamente os 4 que eu separei que estão aqui na minha tela: o 8, o 9, o 12 e o 14. É, Essa história dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a Meta 2030,
Ela é consequência de uma etapa que começou lá atrás, da Eco 92, né? A grande agenda ambiental que teve, e depois tiveram os indicadores de desenvolvimento do milênio, lá no início dos anos 2000, que foi uma agenda até 2020, próximo de 2020, e aí nasceram os ODS. Hoje eu paro e me pergunto e falo assim, como que a gente pode pensar no futuro da humanidade sem ter indicadores de desenvolvimento, né? Como que a gente pode viver 2000 anos sem pensar para frente, sem ter pactos para isso? Então, eu moro aqui em Valparaíso, Goiás, região em torno de Brasília, e eu coordeno uma ONG que trabalha com inclusão digital há 21 anos, desde que a internet era por fax modem e pulso único no final de semana. Hoje a gente trabalha com smartphone, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente estão assistindo por smartphone, um pequeno equipamento com uma concentração gigante de metais nobres aqui para fazer a transmissão. E um dos trabalhos que nós desenvolvemos é a gestão inteligente de lixo eletrônico. Então, quando a gente fala em promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo, emprego pleno e produtivo, quando a gente fala de promover a industrialização sustentável, há poucos tempos atrás a gente viu tragédias como a de Mariana, como a de Brumadinho, tragédias que a gente jamais queria que tivesse acontecido, mas que tem a ver com a extração desenfreada de minério lá em Minas Gerais e que sempre aconteceu dessa maneira. A extração de ferro da natureza, ela é consequência da industrialização que a gente vive. O teu carro é feito de ferro, o teu celular é feito de ferro, a estrutura da casa, do prédio onde você mora é feito de ferro, e a gente não tem tanto hábito de reciclar ferro, de reciclar plástico, de reciclar papel. E o último dos objetivos tem a ver com o desenvolvimento sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Eu estou aqui próximo a Brasília, você está em Goiânia, a gente está a 200 quilômetros um do outro. E tem uma coisa que eu aprendi: a garrafa PET do refrigerante que você tomou hoje no almoço ou que você vai tomar amanhã, se você jogar ela no lixo, ele não vai chegar no oceano. Todo mundo pensa isso, né? Ah, o que acontece lá em Guarapari, lá em Santos ou lá em Jericoacoara não é problema meu. É sim. Eu descobri que o oceano ele começa na pia da cozinha da sua casa, o oceano começa no banheiro da sua casa, porque quando você pega um copo de água, vai lá na sua pia e joga, ele desce a tubulação, entra na rede de esgoto, vai para a unidade de tratamento, depois de tratado, cai num córrego que cai num rio que deságua no mar. Então tudo que você joga na tua casa, você está jogando lá para o mar. E se a gente não tiver esse cuidado de evitar que as coisas vão pro lixo, que elas vão pro ralo e tudo mais, a gente está destruindo as vidas marinhas lá na frente. Então, quem mora longe do litoral como a gente, não adianta pensar que não está poluindo, porque a gente está poluindo, assim. Então, o trabalho que nós fazemos de gestão de lixo eletrônico, ele tem muito a ver com isso. Quando você dá uma nova vida para o teu teclado, para o teu mouse e tudo mais, você está evitando que ele contamine o lençol freático, que ele caia no meio ambiente ou que ele chegue nos oceanos. Então, a grande reflexão que eu deixo aqui é assim: que bom que hoje, 2020, 2021, a gente tem indicadores para o desenvolvimento sustentável. E aí eu fico muito feliz da atuação tão forte e tão engajada do governo de Goiás para cumprir essa agenda ambiental super positiva para o planeta. Seu, seu áudio fechou. Outro tema que nós vamos falar agora é sobre economia circular. A economia circular, ela veio como um conceito econômico, uma nova forma de pensar o nosso futuro e como nós nos relacionamos com o planeta, que é uma coisa importante,
E acabou que a economia circular, ela se tornou uma grande tendência mundial na produção de bens e serviços. Então, a ideia dela é que a gente possa repensar a forma de desenhar, a forma de produzir e a forma de comercializar os produtos de maneira que a gente possa garantir o uso e a recuperação inteligente dos recursos naturais. Literalmente, é a gente começar um relacionamento diferente com os recursos naturais. E como é que nós vamos utilizá-los? Porque eles são finitos. As pessoas se esquecem disso. Ou, às vezes, pior ainda, simplesmente ignoram o assunto. Mas é só com esse novo relacionamento é que nós conseguiremos ter um aperfeiçoamento do sistema econômico atual. Veja bem, a partir do uso da economia circular, os materiais eles podem ser aproveitados em cadeia de forma cíclica. E mais interessante ainda é que os recursos naturais eles podem ser valorizados em todas as etapas da produção. E assim, nós conseguimos então uma redução do uso dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, um incremento da sua disponibilização. E assim, gente, a gente pode dizer que a economia circular ela tem um grande potencial para rever os danos que nós estamos causando ao meio ambiente. Por exemplo, a globalização, o aquecimento global e a poluição. Eu quero dar um pequeno exemplo a vocês sobre economia circular. Hoje nós temos no mercado uma startup chamada Fix It. Ela é uma health tech. Ela desenvolveu um imobilizador ortopédico. Esse imobilizador ele é feito de plástico termomoldável, a partir do bagaço da cana-de-açúcar, a partir do bagaço da beterraba e a partir do bagaço do milho. É como se ela fosse um exoesqueleto. E esse produto, ele vem como um grande substituto do gesso nas imobilizações, porque o gesso é um muito poluente para o meio ambiente. Gente, o gesso, ele é datado de 170 anos atrás. Então, quer dizer que precisou de passar 170 anos para que existisse um novo produto inovador para procurar substituir esse poluente. Esse produto, ele tem durabilidade de 3 anos, ele pode ser remodelado mais 4 vezes depois do primeiro uso, ele não tem cheiro, você pode lavá-lo, ele é leve, você pode tomar banho com ele, você pode ir à praia com ele, quer dizer, você tem muito mais liberdade com esse produto. Imaginem vocês aquele cesto de lixo vazado que vocês têm na casa de vocês. O produto é daquele formato, como se fosse uma telinha mesmo. Então, por exemplo, se você fraturou o pulso, o seu braço vai ser escaneado, jogado no computador, e através do software, esse sistema vai criar esse produto fielmente nas medidas do seu pulso. Por isso que a gente fala que ele é um exoesqueleto. Uma coisa formidável isso. Muito legal. Ao mesmo tempo, ele também é um produto biodegradável. Olha aí a preocupação novamente com o meio ambiente. Começou com reuso e agora faz a questão final dele de ser biodegradável. Quer dizer que se ele for jogado na terra, em 24 meses, ele vai ser desintegrado. Se for jogado na água, e não vou nem falar em jogar em mar, porque tem que parar com esse negócio de ficar jogando as coisas nas nossas águas poluindo, né? Isso aí.
Então, se a gente colocar ele na água, ele vai se dissolver em 48 meses. Agora, se você tem uma composteira aí na sua casa, você pode colocar dentro dela que depois de 45 dias ela já se tornou aí um adubo orgânico. Gente, esse produto é maravilhoso. E outra coisa, lembra que eu falei que ele é como um exoesqueleto? Então, quando a gente usa o gesso, com o passar dos dias, o gesso vai laceando. Esse produto não laceia. O que acontece? Se ele não laceia, ele consegue reduzir o tempo da imobilização até 20% do tempo. Olha só que coisa maravilhosa. 20%. E falando também desse tema, eu quero pedir o meu amigo aí, Vilmar, que nos fale um pouco dos seus projetos que estão sendo desenvolvidos de maneira pensada na economia circular. Legal, Naide. Muito bacana. Esse exemplo que você trouxe eu não conhecia. Adorei. Gostei muito. Muito legal mesmo. O plástico, ele vem dos oceanos, né? O plástico é um produto do petróleo, é um subproduto do petróleo. E o petróleo é extraído lá das profundezas dos mares, né? E tem uma conta, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola, em matemática, finito e infinito. Infinito é o universo, a Terra é finita. Ou seja, tudo que você tira da Terra um dia vai acabar. O petróleo é um deles, vai acabar, já está acabando, né? Então, o plástico ele é revolucionador, revolucionário, mas ele acaba muito em breve. Antes de citar um pouco dos exemplos, eu gosto sempre de conceituar o que é reciclagem e o que é economia circular. O teu exemplo foi maravilhoso. Reciclagem é quando você pega um papel e depois do uso dele você picota e ele é reciclado. Aí ele volta como uma caixa de papelão ou como um jornal, alguma coisa assim. Quando você pega uma garrafa PET que foi jogada no meio ambiente, ou que não foi jogada, quando ela é reciclada, ela volta como um souvenir, ela volta como uma camiseta, como uma faixa, alguma coisa assim. Quando você pega uma matéria-prima que existe e transforma ela em outra matéria-prima, isso se chama reciclagem. Isso é muito legal, a gente está aprendendo ao longo dos tempos. Economia circular é um passo adiante e um passo antes. O principal conceito de economia circular é o conceito de berço a berço, que é quando você concebe produtos para que aqueles produtos tenham um ciclo de vida e depois voltem para ganhar um novo ciclo de vida. Então, o maior fabricante de tênis do mundo, ele tem uma linha de tênis que é feita com plásticos do oceano. Então, é bonito? Não sei, é diferente. As cores combinam? É o que deu para fazer. É mais caro? É um pouquinho mais caro, mas aquele produto, ele foi pensado para ele ser sustentável. O dia que o teu tênis, você estiver andando no meio da rua e ele rasgar, ele acabar, danificar e tudo, você pode rasgar o tênis e reciclar que vai sair um outro tênis. Então, ele foi concebido para ser assim, para ter esse modelo. As duas maiores redes de lojas de moda que estão dentro dos principais shoppings aí do Brasil, para não dizer os nomes, elas têm linhas de camisas que são feitas exclusivamente com garrafa PET. E o dia que aquela camisa acabar, a Nike não gostou, quer trocar a estampa, você pode derreter a camisa ou pode triturar que ela vai virar nova camisa. No nosso caso aqui, muito especificamente, a gente tem uma parceria com a maior montadora de impressoras do mundo. As impressoras ela têm marcas próprias, mas existe uma montadora que é quem faz sobre demanda para as desculpa, para as grandes marcas. Essa parceria que nós temos, ela é uma das maiores experiências de economia circular do mundo. Há 5 anos, as impressoras feitas por esse fabricante,
elas entraram na lógica da economia circular. Elas passam a ser concebidas. Os designers deles, que estão lá no Vale do Silício e na Inglaterra, eles criam produtos, modelos de impressoras que são maravilhosamente boas, mas que o designer dela, a estética, as cores, o brilho, tudo segue uma lógica de utilizar matéria-prima reaproveitada. Então a impressora é um pouquinho mais quadrada, tem um pouco menos de brilho, tem uma composição de duas ou três cores para que ela possa ser feita com matéria-prima reciclada e o dia que não funcionar mais volta a ser reciclado. Esse é um dos melhores exemplos de economia circular. Bacana. Bacana. E só para te falar, eu tenho várias blusinhas e vestidinho que são feitos de garrafa PET. E é tão É lindo o produto, gostoso? ele é macio, gostoso e parece seda. Né? Quando você fala para a pessoa que é garrafa PET, as pessoas não acreditam. Mas realmente eles ainda saem mais caros do que uma roupa normal. Sim, mas o pessoal que tem, eles falaram para mim que o maior de todos os benefícios é não precisar passar. Ah, é verdade. É verdade. Perfeito. Gente, eu não poderia deixar de falar que eu sobre ESG, né? Ambiental, social e governança. Eu tenho, assim, um enorme prazer em falar desse tema, né? Ele é uma sigla que vem sendo aplicada no universo dos negócios já há alguns anos, e esse ano ela foi apontada pelo mercado como uma das principais tendências para o ano de 2021. Porque essas três palavrinhas, elas fazem referência aos principais fatores que medem o índice de sustentabilidade, impacto ambiental de cada uma das empresas. E mais do que nunca, esse conceito ele precisa ser aprendido e aplicado nas organizações, porque senão elas não conseguirão manter a sua competitividade no mercado e muito menos o seu alinhamento com o seu público-alvo. E isso vai muito além da perda de competitividade. Para vocês entenderem o nível de importância do S de hoje, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso dizer nomes. Uma rede de academias, ela fez o anúncio do seu IPO na B3, ou seja, ela fez o anúncio da sua abertura de capital na Bolsa de Valores. Mas muitos investidores, ao fazerem pesquisas sobre essa empresa, ou buscarem ler realmente aquele relatório gigante sobre todo o histórico da empresa, eles descobriram que a empresa ainda não havia empregado as três letrinhas da sustentabilidade no seu negócio. Aí nem preciso dizer, né, que realmente quem entende de mercado financeiro, de maneira alguma fez reserva dessas ações. Se para vocês verem que já existe hoje uma falta de confiança das pessoas com relação às empresas que não estão empregadas com ESG. E um outro exemplo, essa semana agora, uma nova empresa, ela também anunciou o seu IPO na B3. E o mais interessante de tudo foi o card publicitário que eles encaminharam para os investidores. As três letrinhas do ESG, elas estavam no título, mas com a letra, o dobro da letra normal do título. O ESG estava em caixa alta e estava negritado. Quando você olhava para o título, a primeira coisa que você via era o ESG. É claro que eu lembro que estava falando que era do IPO na B3, mas me perguntar qual que era a frase que estava escrito lá direitinho, eu não sei. Mas o que fixou na mente das pessoas é o que é mais importante nesse momento, que é o ESG. E por isso ela se tornou como um selo de qualidade para uma empresa.
É porque, pelo resultado da análise ambiental, social e de governança, a gente consegue determinar como que ela se relaciona com relação à sociedade e ao planeta, e o que, inclusive, é importante porque isso mostra a transparência ao investidor. E assim, o investidor ele tem mais segurança e entrar comprando as ações dessa empresa. O Vilmar comentou sobre uma situação lá atrás e agora vamos ver se vocês lembram. Sabe quando foi que começou as preocupações com os termos ligados ao ISD? Há 2 anos atrás, em 2017, com a queda da barragem de Brumadinho. Aquela crise, gente, fez com que a Vale tivesse uma grande perda de valor naquela época. O que aconteceu? Esse triste episódio, ele foi um grande catalisador para fazer das iniciativas ambientais, sociais e de governança se tornarem o principal tema discutido na Vale hoje. E assim, esse tema também se tornou prioridade dentro dos conselhos administrativos das organizações. Aí eu pergunto, as empresas precisam ou não adequar todas as áreas do seu negócio ao ICD o mais rápido possível? Não é, Vilmar? O que você acha, Vilmar, desse conceito de ambiental, social e de governança? Pois é, algum tempo atrás eu vi a missão de uma ONG, acho que uma das maiores que existe no mundo de conservação ambiental, e o CEO dela falou que a missão deles era não precisar mais existir. E eu acho que é isso, assim, o futuro desse tema é a gente não precisar mais que ele exista, né? É que seja algo normal, que as empresas encarem isso como uma prática cotidiana. Tem que abrir, tem que fechar, tem que produzir, tem que gerar resultado, mas tem que se preocupar com a governança séria e transparente, com o ambiente ao redor, com a sustentabilidade. Eu acho que o desenho dos sonhos é esse. Eu vou usar dois exemplos para ilustrar duas situações nossas. Há um tempo atrás, a gente foi chamado para participar de um evento aqui em Brasília, um festival de moto, que é um dos maiores do mundo que tem. Vem gente de tudo quanto é canto do mundo participar. E ele acontece num bairro que é o menor que tem aqui em Brasília. É uma região afastada, um pouco rural, e tem um parque de exposições gigantes lá. O evento acontece lá. E eu lembro que eu falei pro pessoal assim, cara, vem, sei lá, 200 mil pessoas, as principais bandas de rock do Brasil vêm, se apresentam, dura uma semana e todo mundo vai embora. E o que que fica para aquela comunidade? Aí o som vem de São Paulo, os artistas vêm do Rio, os seguranças vêm de não sei onde, não sei o quê. Mas para aquela comunidade, acaba que a comunidade é usada uma semana e depois espera o próximo ano. Não pelo que eu falei, mas o evento aprendeu com o passar do tempo a contratar agentes da própria comunidade, a tomar cuidado com o ambiente da própria comunidade. Se aquela cidade no decorrer do ano tá suja, tá mal cuidada, no dia do evento as pessoas não vão. E aí tem um outro exemplo que eu queria usar, o nosso tempo está apertado aqui, eu imagino, mas o próprio exemplo da Campus Party. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Tá Tá tranquilo. tranquilo? Tá. Eu lembro que eu fui na Campus Party desde a primeira Campus Party. Eu acampei lá em São Paulo. Cheguei numa segunda e vim embora no domingo, em 2008. Foi uma experiência das maiores que eu vivi na vida. Mas em 2016 eu conheci o Francesco. Eu fui com o pessoal do Ministério do Planejamento, das Comunicações, e eu conheci o Francesco. E a gente já trabalhava com lixo eletrônico. Eu já conhecia toda a dimensão da Campus Party e tudo.
E aí eu tomei um café com o Francesco, a gente conversou questão de 10 minutos, e eu fiz uma provocação para ele, que eu falei assim, cara, eu só vou ter uma chance, e vai ter que ser certeiro. Eu falei assim, ô Francesco, ele ri disso até hoje. Eu falei assim, o maior evento de tecnologia do mundo, ele vai pensar a tecnologia só enquanto ela funciona? Vocês não vão preocupar com a tecnologia depois que ela não funciona mais? Nenhum evento no mundo reúne tanta tecnologia assim. E ele falou, como assim? Eu falei, cara, vocês precisam ser sustentáveis. Vocês já são inclusivos, vocês são legais, vocês são multiplataforma, vocês estão em várias cidades, mas falta a sustentabilidade do evento. E dali a gente começou uma relação que a pandemia pausou, mas que a Campus Party disponibiliza em todas as edições presenciais ingressos para serem trocados por lixo eletrônico. A população acha que descartar um lixo eletrônico entra na Campus Party sem pagar. Mas a gente tem certeza que não é isso. A gente tem certeza que a Campus Party é uma ação de educação ambiental. E é o que a gente está fazendo hoje em Goiânia, né, Nath? Estamos com drive-thru aqui no Shopping Passeio das Águas Shopping, que a população está acompanhando a gente de casa, mas pode ir lá depois de ver essa palestra e descartar seus eletrônicos. Então tem uma preocupação do shopping. Esse shopping faz parte de uma das redes mais conceituadas do Brasil, e quando a gente fez contato com eles essa semana, eles toparam, mas o gestor local mandou um e-mail na hora. Ele falou assim: gente, é muito legal, mas manda essa documentação, porque sem ela não dá para fazer nada. E a gente mandou em 5 minutos, eles nos deram de acordo. Eu acho que é isso. Eu acho que é um tema assim, desde a Vale, que está preocupada lá na ponta, até a loja local de roupa, a padaria que contrata pessoas da própria comunidade com todo esse cuidado, assim. Acho que é por aí. Aí assim a gente pode ver também da preocupação do Shopping Passeio das Águas com toda essa questão da sustentabilidade, não é verdade? É, E aí, com toda essa preocupação com os ODS, com a economia circular, com o ESG, em 2020, o governo federal ele promulgou a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E realmente isso é muito preocupante, porque, segundo a ONU, gente, o Brasil, vergonhosamente, é o segundo maior gerador de lixo eletrônico no mundo. Gente, estimado em 96 milhões de toneladas por ano. Não consigo nem imaginar o que seja isso. Mas nós, brasileiros, o que a gente não percebe é que nós temos gerado, anualmente, cada um de nós, meio quilo de lixo eletrônico. Aí eu fico pensando, nossa, meu primeiro computador eu ganhei em 92. Ganhei jogos eletrônicos, tive vários videogames, e fui pensando, fazendo a conta. Então, quer dizer que nesses 29 anos, só eu gerei quase 15 quilos de sucata eletrônica. Imaginou que vergonha é isso? Mas também, a partir do momento que o governo federal fez essa política, né, e aí cada governo tem a responsabilidade de se preocupar com os resíduos sólidos, o governo de Goiás também, ele passou a se preocupar com os princípios para o desenvolvimento sustentável. E ano passado, exatamente 24 de setembro de 2020, nós instituímos aqui no estado de Goiás o programa Sucatec. Por meio deste programa, nós estamos hoje estruturando e vamos operacionalizar 2 centros de recondicionamento de computadores. O Vilmar já deu spoiler aí, já falou do nosso drive-thru aí no shopping, e quebrei os realmente é o protocolos. começo, é o começo desse lindo projeto. E o objetivo desse projeto é sermos capazes de reciclar e recondicionarmos
resíduos eletrônicos, capacitar jovens e adolescentes na área de montagem e manutenção de micros, aí uma também informática básica, aí a gente entra também na eletrônica e fecha aí com grande chave a robótica, claro, que isso é exatamente um dos pontos das nossas tecnologias avançadas. Aliás, ela tem sido muito já utilizada no meio da medicina, no meio da indústria, ela já vinha sendo utilizada já há mais tempo. Então, com esse projeto, a gente consegue também alavancar a economia desses segmentos, que é o segmento aí que o Vilmar tem, essa OSC, né, que aí a gente fala de as grandes ou as pequenas ou as próprias pessoas que trabalham com reciclagem, e também a gente consegue fazer uma promoção da educação ambiental. Eu sou da geração X, né? Sou mais velhinha aí do que essa galera toda que de repente está assistindo a gente aí. Mas foi a partir, olha ele aí rindo, mas é a partir da minha geração que a gente começa a se preocupar com o planeta. Gente, eu sou da época da Eco 92. Eu lembro que foi quando eu entrei no vestibular da PUC. A minha redação foi exatamente sobre a Eco 92. Então, assim, eu sou encantada com esse tema. Então, isso para mim, você está rindo aí por causa do ano, né? Mas tudo bem. Não, E é porque ao final desse... Eu lembro da Eco, mas eu participei da Rio Mais 20, que é os 20 Ah, anos tudo bem. pós-Eco. Mas é que você falou da Rio Mais 20, mas falei, gente, ele fala, não vai falar lá da Eco 92, onde tudo começou, não? Eu falei no Então, gente, começo. e aí no final desses projetos lindos, nós vamos fazer entregas que, de repente, vocês vão até se assustar. Nós vamos ter beneficiado 1.000 toneladas de sucata eletrônica, 100 toneladas de polímeros plásticos oriundos dessa sucata eletrônica. Aí nós estamos falando de os plásticos dos computadores, das impressoras, dos celulares, de tudo que vem englobando aí a parte do eletrônico. Também nós iremos recondicionar 3.000 computadores e ainda nós capacitaremos 2.000 jovens do estado de Goiás. Gente, então, como a gente já falou do drive-thru aí, que está hoje no Shopping Passeio das Águas, nós também vamos selecionar 20 locais do estado de Goiás, onde nós iremos colocar pontos de coletas, de forma que a própria população possa ir lá descartar o seu celular velho, o seu mouse estragado, o seu carregador do celular que vive estragando os cabos. Né? A gente pensa, quanto será que cabos nós mesmos compramos por ano? Eu vou falar para vocês que eu acho que eu compro uns 4K por ano. Então, assim... Para um celular, né? Eu quero fechar aqui com o Vilmar, pedindo que ele nos conte um pouco sobre esse plano de gerenciamento de resíduo sólido que eles têm lá na Programando. Bacana. Nossa, depois do que você falou, sobrou quase nada para eu falar. Muito bacana. Olha só, eu perdi meu pai recentemente, né? Não pela Covid, mas por problemas de saúde. E meu pai tinha 87 anos. E a gente se via com uma certa frequência, sempre nos finais de semana. E meu pai tinha dificuldade de entender o que é uma ONG. Ele falava várias vezes assim, mas o que é uma ONG? Mas por que vocês fazem isso? Você que é o dono? Você que fica com lucro?
E isso virou conversa de tomar café. Eu sempre explicava para ele: não, pai, não é uma empresa, não tem lucro, não tem dono, tem gestão compartilhada, tem parceiros e tudo, mas isso não entrava na cabeça dele. E inúmeras vezes eu falava, quando eu ia explicar para ele a questão do lixo eletrônico, do lixo e tudo, eu falava: meu pai chegou aqui em Brasília, ele foi candanga, né, participou da construção de Brasília. E eu falei para ele assim: pai, a maneira mais fácil de entender, lembra a primeira cerveja que você tomou quando você chegou em Brasília? Ele falou: não, eu tomei assim que eu cheguei, porque era um carnaval de fevereiro de 1960. No dia seguinte eu já tomei a cerveja e tal. Eu falei assim: aquela cerveja que você tomou, a garrafa dela está intacta até hoje dentro do lixão. Isso é lixo. Porque a vida inteira a gente foi educado a consumir as coisas e jogar no lixo. Eu não conheço ninguém que tenha ido no lixão até hoje. Ninguém vai. Assim, eu conheço gente que vai em shopping, que vai em supermercado, que vai em cabeleireiro, mas lixão ninguém vai. E lugar onde ninguém vai, ninguém sabe onde. Aí, ó, então agora eu conheço. Conheço. Lugar onde ninguém vai, ninguém sabe como funciona. E lixão é isso, assim, você pega o lixo, joga, vem um trator, compacta, baixa, e você vai jogando, compacta, baixa, você vai jogando. A segunda pergunta que meu pai fazia era assim: mas por que que você tem que tratar o lixo dessas pessoas? E eu falava para ele assim: pois é, eu não precisava disso, né? Mas as pessoas não sabem o que fazer. Eu estou aqui ensinando elas a darem destino para o lixo. A gente vai viver um tempo, Naide, com fé em Deus, eu, você e todo mundo que está assistindo aqui, que a gente não vai mais precisar ter ONG cuidando de lixo eletrônico. A gente não vai precisar ter uma secretaria de inovação cuidando de uma temática que vai ser comum, né, desenvolvimento e inovação. Mas hoje é necessário, hoje é novo. A política de resíduos tem 10 anos, ela não foi efetivada até hoje. E quando a gente fala em efetivar uma política nova, o SUS, por exemplo, que tem mais de 30 anos que foi criado, hoje todo mundo entende o papel do SUS. Mas antes da pandemia, ninguém tinha percepção do que é o SUS. Dizer que vai comprar vacina para toda a população, isso antes da pandemia não tinha valor nenhum, era vacina de gripe, coisa assim. Hoje está muito claro. Então, a gente vive uma brecha entre até 2010, onde não existia legislação, e o dia que não vai precisar ter ONG cuidando de lixo eletrônico, o dia que isso vai ser comum, vai ser uma política de Estado. Essa brecha a gente está vivendo. Vocês estão sendo pioneiros em ter um programa dessa natureza, nós estamos sendo protagonistas em fazer todo esse trabalho, e isso é uma junção de esforços. A gente trata lixo eletrônico capacitando pessoas, pessoas que não tiveram condições na vida de fazer um curso, pessoas que estão em públicos excluídos, minoritários. Recentemente, por exemplo, nós entregamos computadores juntamente com vocês para um laboratório de robótica nos Calungas, que é a comunidade Cavalcante aqui próximo, você conhece bem lá. Aquelas pessoas, há pouco tempo atrás, ninguém sabia que existia, era foragido. Todo quilombo parte de uma fuga dos escravos, e todo mundo que está lá é descendente disso. Então, quando a Naide, quando a Lidiane, quando a Yolanda, minha vizinha, a Carol, minha namorada, a Maria, minha filha, pega um equipamento e vai lá no Passeio das Águas e descarta, eles acham que a gente tem uma varinha de condão, bate aqui e aquilo some. O que nós fazemos é a inclusão digital, é gerar condições de vida para as pessoas. A gente transforma o resíduo daquele equipamento num novo computador que vai chegar para um aluno continuar estudando. Em épocas de pandemia, um em cada 4 alunos do Brasil não conseguia estudar porque não tinha como, não tinha smartphone, não tinha TV smart em casa, não tinha computador. E é disso que a gente está tratando. E isso nós fazemos a inclusão digital há 20 anos, com o governo federal há 15 anos. Nós instituímos uma legislação, uma série de processos para que o governo se desfaça de maneira correta dos seus bens. E aqui em Goiás, agora com vocês, a gente está levando um show, levando um banho na celeridade, no que vocês estão dando para tudo.
a maneira como vocês são altamente técnicos, mas acima de tudo são afetivos. A gente consegue ver que tem muita afetividade por trás, muita meta humana de ser alcançada para que a gente possa tratar tudo isso. A gente espera que pelas próximas semanas a gente vai ter uma política estadual para que todos os órgãos públicos possam descartar de maneira correta os seus resíduos. Toda vez que uma entidade como a Companhia de Ônibus de Goiânia, a Agência de Habitação, a Secretaria de Educação do Estado tirar um equipamento de uso, isso vai virar um efeito borboleta. A gente vai promover inclusão digital lá na ponta, vamos gerar renda para os alunos que vão estudar conosco, mas acima de tudo, a gente tem que pensar global e agir local, né? É uma das principais desafios do ODS. A gente vai estar dando o destino correto para os equipamentos, nós vamos estar gerando a melhoria de vida deles, mas nós vamos estar colocando Goiás na agenda dos ODS da ONU, como um dos estados em referência para isso. O ano passado foi promulgado um decreto que institui a logística reversa para eletrônicos no Brasil. E essa logística reversa, ela determina que os fabricantes de equipamentos sejam responsáveis por buscar os equipamentos depois que não tem mais condições de uso. Goiás vai sair na frente, tem tudo para ser um dos primeiros estados da federação a cumprir essa meta a partir da implantação do Sucatec. Por isso que nós vamos disponibilizar essas caixas, vamos fazer campanha todo final de semana, sexta, sábado e domingo, todo mundo na rua, para a gente educar a população, para que isso passe a ser cotidiano, né? E aí, no fim, vou te fazer uma provocação aqui para a gente refletir enquanto a gente pensa. A gente está a um passo de viver a maior revolução tecnológica para a geração de lixo eletrônico daqui para frente. Você sabe qual que é? Você tem noção que revolução é essa? Ou não? Te apertei agora. Ah, você está falando comigo? Tô falando para Pode, você. Você pode acha? responder. Não, pode falar. Tá. A gente viveu há 4 anos o desligamento do sinal de TV analógico no Brasil, que gerou o maior passivo de televisores da história da humanidade. E esse processo nós fizemos ele em quase todo o Brasil com a Seja Digital, que era a empresa que fez a migração. Mas a gente está a um passo de viver a maior geração de lixo eletrônico da história do Brasil, que é a implantação da internet 5G no Brasil. E aí as pessoas não sabem, a Anatel vai abrir a chamada pública, né? Vai abrir o edital mês que vem. Eles vão se esforçar tremendamente para que até o fim do ano que vem a gente já tenha 5G implantado no Brasil. Aí você fala assim, o que que o 5G tem a ver com lixo eletrônico? Os telefones não estão preparados para o 5G. A gente estima que 98% da população brasileira, pelos próximos 2 anos, vão ter que trocar de aparelho de telefone. Isso pode ser a maior geração de lixo eletrônico que a gente teve até hoje. Complicado, hein? E para Danado, né? encerrar, gente, eu Ainda bem que, queria. ainda bem que até lá a gente vai ter o Sucatec bombando. Isso. Vou querer um celular lá do Sucatec, então. Pode deixar. E para encerrar, gente, né, eu quero agradecer muito o Instituto Campus Party pela parceria no nosso projeto dos Laboratórios Includes, que foi tanto falado nessa campus, né? E também agradecer a Programando Futuro, na pessoa do Vilmar aqui, porque muitas pessoas não sabem que a Programando Futuro ela é parceira do ICP nos laboratórios Includes. Como, Nayade? Todos os computadores dos laboratórios Includes vêm do todo o trabalho que é feito através da Programando Futuro, de recolher,
reciclar e recondicionar computadores. Eu agradeço a Exatamente. oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Vilmar, obrigada pela parceria e mais uma vez aqui uma parceria, né? Obrigado, Nath. Nossa, foi muito legal. Palestra iguais a essa com você, eu quero fazer mais umas 50. Foi muito bom, muito legal. Conta com a gente. Ano que vem teremos a nossa Campus Party presencial novamente no Shopping Passeio das Águas. Nós Vai vamos ser fazer de lindo. tudo para deixar o Romeu louco ano que vem, de tanta gente que vai ter aí. Não, nós queremos deixar o Romeu louco agora. Nós vamos propor a ele para fazer mais drive-thru aí. Com Não é certeza, não? com certeza. Então, Sem dúvida. Vários. gente, um abraço. Bom, e Obrigada também a todos. agradecer imensamente o Instituto Campus Party, Francesco, Cidiane, enfim, todo mundo, pessoas incríveis, a Campus Party, que continua sendo esse mega evento que eu sou extremamente apaixonado. E agradecer você, Naide, todo mundo da CEDI, o secretário Márcio, Lidiane, Beatriz, o Arlen, enfim, todo mundo. A Gisele que está acompanhando, a Gisele é meu anjo da guarda. Toda vez que eu atraso as coisas, ela corre, agora é você, vamos lá, vamos lá. E dizer que além de ser não basta ser um governo comprometido, né? Tem que ter pessoas comprometidas, porque se a gente não tiver pessoas Exatamente. comprometidas, as coisas não andam. Obrigado, gente. Valeu demais. Um abraço. Eu dei o Obrigada. grito, eu dei o grito de abertura, você dá o grito para encerrar aí agora. Claro! Uou!